Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e com cada família aí representada. Irmãos, estamos no nosso estudo 32, AP, tá? Estudos avançados e profundos, e vai ficar cada vez mais. Vou passar um aviso para o estudo 33 AP. Se você não passa o dia inteiro com Deus, as 24 horas do dia, se você nunca fez um jejum, nunca teve essa experiência mais profunda com Deus, pule o estudo 33, tá bom? Deixe para você fazer lá para frente. Esqueça o estudo 33, vai para o 34, 35. Por quê? Porque senão você vai deparar com um estudo que você vai ficar desanimado. Porque você não está preparado ainda devidamente para deparar com uma pedreira que é o estudo 33, sobre o juízo investigativo. Tá bom? O estudo 33 é para pessoas que estão mais calejadas com a Bíblia, mais calejadas com o verdadeiro, genuíno discipulado. Para quem não sabe o que é genuíno discipulado, é fazer o que Paulo orienta no livro de Romanos, no livro de Coríntios, passar as 24 horas cada vez mais intensamente com Deus, fazer uso de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, especialmente jejum, comunhão com a palavra e oração, vigiar e orar, contemplar a natureza, os céus, não passar diante de uma árvore sem contemplar a beleza da diferença dos verdes. Ou seja, o estudo 33 é para pessoas que já estão em uma fase de atingindo maturação. O estudo 33 não é para principiante ou para pessoas que estão há 20, 30, 50 anos na igreja, mas estacionaram. Estão ali, ó, numa fase constante e não numa fase progressiva, como é a verdadeira santificação. Tá bom? Não estou fazendo crítica a ninguém, não é nada disso. Eu só quero que você aproveite o estudo no seu máximo para a sua vida cristã, para a sua santificação e salvação. Já falei que o canal tem 3 conselheiros. Um deles tem um ministério intercessório espalhado pelo mundo inteiro, orando por cada um de vocês, por cada família aí representada. Tá ok? E o canal é para quem gosta de se aprofundar na palavra de Deus, que nós estamos no início aí ainda, tá? Vai vir muita coisa aí pela frente aí, tá ok? É um aviso para o 33, tá? Só um aviso. E hoje o tema é o céu e você. E aí? Que resposta você tem dado com tudo que você absorveu desde o estudo 1? O que você tem feito com o seu vizinho? Fez um pão integral, fez um pão natural, deu pro seu vizinho, está adquirindo amizade, está compartilhando um vídeo ou outro com ele, e falou um verso bonito da Bíblia para o seu vizinho, está se deixando doar cada vez mais intensamente a Deus para ser instrumento nas mãos de Deus, instrumento de bênçãos para outras pessoas? Ou você está ainda com vergonha? Porque a Bíblia fala: aquele que se envergonhar de mim, ou seja, do Senhor Jesus, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai e dos santos anjos. Então, veja bem. Vamos lá. O céu e você. E aí? O céu e você. Você permite que Deus faça uma obra de salvação na sua vida? Você permite isso ou você acha que não é hora ainda? É para ontem. Isso aí é para ontem. Desde o nosso nascimento. Ser criado firme dentro da igreja, dentro da palavra e assim por diante. Se você está tendo essa chance agora, agarre com as 2 mãos, com todas as suas forças. É isso que Jesus falou. Quando disseram a ele, qual é a maior lei? Não é que ele falou? Falou uma série de coisas lá, depois ele terminou, né? Com todas as suas forças. Ou seja, guardar
com todas as suas forças, no sentido de guardar a lei, o amor a Deus e o amor ao próximo. Tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer nossa oração para que essa obra de Deus se realize na sua e na minha vida, em nossas famílias, em nossa parentela, com os nossos vizinhos, com Deus nos usando como instrumento a partilhar o pão da vida, o santo evangelho, o evangelho eterno, tá certo? E mãos à obra. Mãos à obra. Saiba você que eu e você podemos adiantar a vinda do Senhor Jesus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Nós vamos ver, calma. Nós vamos chegar lá. Tá ok? Oremos. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer a dádiva da vida no dia de hoje. Quero orar especialmente pelo irmão Theo, o seu filhinho, que a sua esposa Laura veio a falecer. E com certeza, muitos momentos felizes tivemos ali naquele pequeno grupo, na casa do Theo. E a irmã Laura se firmou na tua verdade. Que o Senhor abençoe toda a família e que possam perseverar firmes, como a irmã Laura perseverou na tua palavra. E abençoe de forma muito especial o Theo, o seu filhinho e a cada um de nós, cada família aqui representada, para que a palavra de Deus seja escrita com o fogo purificador do Espírito Santo, tirando tudo em nosso coração que não está em harmonia com o Senhor nosso Deus. Tudo isso te pedimos com perdão dos nossos pecados e abra nossa mente, nosso coração, nossa alma somente ao Senhor, a entender essa palavra e buscar no teu santo amor forças e luz para praticar esta palavra dia a dia em nossas vidas, com o Senhor nosso Deus e com o nosso próximo. Tudo isso te agradecemos no santo e amorável nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, Marcos, diz o que lá em Marcos, capítulo 6? Vamos ver. Marcos, capítulo 6. Vamos ver aqui. Coincidência, né? Marcos está sendo a lição da escola sabatina também, não é? Desse trimestre. Vamos lá. Vamos lá. Marcos 6, do 30. Cadê? Marcos 6 está aqui. Do 34 ao 44. 34 ao 44 diz assim, olha só. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Eles voltaram, da jornada missionária e todos eufóricos ali contando para Jesus que ensinaram muita gente, expeliram demônios e assim por diante. Olha a resposta do mestre. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte em um lugar deserto. Ou seja, para eles trabalharam intensamente, agora tem um descanso e contar as coisas com mais calmaria ao mestre amado, ao Senhor Jesus. Porque eles não tinham tempo nem para comer. Olha só, irmãos. O empenho era tanto na palavra de Deus que eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham à procura deles. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus passou ali um bom tempo com a multidão ali, ensinando coisas preciosíssimas para a vida deles e para a salvação de cada um deles. E uma grande multidão. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha só.
Porém ele lhes respondeu, Senhor Jesus respondendo, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Como quem diz, eles não tinham na bolsa, no alforje, 200 denários para se comprar pão para toda aquela multidão. E outra, tem mais uma. Se você consultar os outros evangelhos e tudo, você vai ver que 200 denários não era suficiente para dar pão para aquela multidão. Mais essa ainda. Isso é examinar a Escritura. Você vê esse evangelho e vê os demais também. E vê as particularidades de cada um, de acordo com o perfil do povo a quem o evangelho foi feito. Por quê? Mateus é para os judeus, Marcos para os gentios. O evangelho detalhístico de Lucas é para os greco-romanos. E João para toda a humanidade. Por isso que o evangelho de João é mais trabalhoso e difícil de entender. E tem umas peculiaridades que só existem no evangelho de João. Tá bom? E ele lhes disse, quantos pães tendes? Ide ver. Aí eles foram lá ver. O Senhor Jesus pediu, né? Ide é um verbo de ordenação. Ide ver. Quantos pães tendes? E sabendo, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Quanto que é 5 mais 2? 5 pães mais 2 peixes dá quanto? Dá 7, que é o número da grandiosidade e perfeição de Deus e que Deus é criador de todas as coisas. Aguenta a mão, que não para por aí. Olha só, o verso 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Aí sentaram lá em grupos de 50 e de 100. Isso está em outro evangelho. Se não me engano, Lucas. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Aí, está aqui também no evangelho de Marcos. Eu não sabia que estava aqui no evangelho de Marcos. Está vendo que maravilha? Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu, também os 2 peixes. Então começaram os discípulos lá, 12, não eram 12 discípulos? Eram. 12 é número de povos, nações, multidões. E eles começaram a repartir, entregando pães, entrega peixe para um, entrega... E nem que se tivesse lotado aqueles cestos, não era alimento para toda a multidão. Só que eles iam dando para a multidão e não chegavam no fim do cesto. Que negócio é esse? O peixe deu cria ali dentro? Se o peixe deu cria ali dentro, o pão não dá. As coisas se multiplicavam dentro do cesto. Tamanho poder da oração que o Senhor Jesus fez para o Pai dele. Deixa certas coisas para entender na eternidade. E, olha só, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Por todos. Quer dizer, todo mundo comeu e ficou satisfeito. Olha só. Todos comeram e se fartaram. Comeram até se fartar. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Esses 12 cestos que sobrou ali, bem cheios, significa que Jesus é o pão da vida. Também para gerações futuras que viriam depois da cruz do Calvário. O alimento que alimentou a todos fisicamente e espiritualmente, porque Jesus ali os ensinou, é o mesmo alimento que também alimentaria nós, cuidaria de nossas vidas, nos daria o sustento e especialmente o alimento espiritual para a eternidade. Verso 44. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Porque só se contava homens de 20 anos para cima.
Mais essa ainda. Não contou todos os homens ali. Só de 20 anos para cima. Tinha 5.000 homens. Agora, as esposas. As crianças, os filhos, que as famílias eram gigantescas para poder se trabalhar no campo. Era normal ter 10, 15, 20. Outros até com 32, 35 filhos. Mas deixa quieto. Deixa como detalhe da história. Tá certo? Você viu que riqueza? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Depois nós temos uma história aqui que Jesus anda sobre o mar. E você sabe que os judeus não creem em fantasma, né? Não crê. Tá fora da doutrina deles. Eles não acreditam em fantasma. E os discípulos achavam que era o quê em cima do barco? Quando viram uma coisa assim, andando assim, em cima da água, em cima do mar. Vamos ver? Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, ou seja, Jesus sentiu que eles estavam em dificuldade, olha só. E vendo-os, né, porque não tinha como ver. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus andando em cima das águas. E queria tomar-lhes a dianteira. 4ª vigília da noite, se não me engano, é 4 horas da madrugada, tá? É que a vigília do judeu é diferente da vigília do romano. Tá ok? Isso é coisinha simples, fácil, dá para vocês pesquisarem. Mas eu acho que era 4 horas da manhã. Tá? Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar de um fantasma. E gritaram. Ficaram apavorados. Você põe no lugar deles. Você vê uma pessoa andando em cima do mar e indo para o lado do seu barco. Você vai ficar tranquilo? Sossegado? Sereno e calmo? Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subindo para o barco, para estar com eles, subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eles não compreenderam a profundidade, eles não compreenderam a profundidade da multiplicação dos pães. Como o Senhor Jesus, aquele que sustém toda a sua criação pelo seu nome. Só o nome, sem a pessoa dele. Em meu nome há todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, no nome de Adonai Yeshua HaMashiach, toda a criação se sustém. Agora você imagina a pessoa dele. É bom nem ficar pensando muito, né? É algo para entender para a eternidade. Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas, as coisas não reveladas são somente para Deus. Mas as coisas reveladas aqui na palavra de Deus são para nós, para nossas esposas, para nossos filhos, para toda a nossa parentela. E para o nosso próximo, na pregação do Evangelho Eterno. Tá certo? Então, olha só que coisa, hein? E depois a gente completa com essa história de Jesus em Genezaré. Estando lá no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam saíam curados.
seja, curar todo mundo. Você imagina que obra maravilhosa. É o que João fala lá no fim do Evangelho de João, né? Se fosse falar tudo o que Jesus fez nessa terra, a terra seria pequenina demais para conter os livros a respeito da vida do Senhor Jesus. E isso porque a vida dele cessou aos 33 anos de idade. Imagine se houvesse mais misericórdia no ser humano e ele conseguisse chegar aos 70, aos 80 anos de idade. É uma hipótese, né? Uma hipótese. Tá certo? Uma hipótese. E olha que maravilha. 1 Pedro 5. O mundo está ansioso. Eu vi um tremendo absurdo na minha vida. Eu estava ali no Francisca Júlia, visitando uma pessoa, e eu vi um jovem que tinha acabado de fazer 17 anos. Ele querendo se internar no Francisca Júlia, na ala particular, para que ele pudesse cuidar da ansiedade. O mundo está se apartando cada vez mais de Deus. O mundo está se apartando de ler a palavra de Deus, de examinar as Escrituras, que é um santo remédio e refrigério para nossas almas. Olha só, 1 Pedro 5, olha só, do verso 5 ao 7, olha o que diz aí. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, fazer de vossas pessoas humilde, né? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Falou, pai. Tchau, mãe. Ó, semana que vem. Então, olha aqui, semana que vem a gente tem que tirar um dia pra ir no advogado, viu, pai? Então, veja bem. Viu, pai? Tá bom? Tá bom. Semana que vem. Então, Deus realmente tem cuidado de nós. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Fisicamente, no sustento, de forma zelosa, carinhosa, com profundo respeito por nós, respeitando nossos limites, inclusive nossos limites de nos doar para Deus, não extrapolando. Deus nos respeita em todas as coisas. O alimento espiritual, não deixando faltar nada em nossa vida. Em todas as coisas. Até na enfermidade existe bênção com Deus, irmãos. As provações aperfeiçoando nossa fé. Entende? Tudo isso. Em tudo dai graças. Seja na bonança, na tribulação, em tudo dai graças. Precisamos entender as coisas no Espírito. O pessoal vê tribulação de um lado só, não consegue enxergar o outro lado da moeda, o outro lado da face da moeda, que é estar nos preparando para a vida eterna, para o reino em glória. Tá certo? Tudo bem? Jesus tem um domínio ilimitado sobre todas as coisas. Tremendo, né? É um tremendo isso. E olha só, para entender melhor o que nós lemos lá em Marcos 6, 45 até os 52, tá? Que é a história de andar sobre o mar. E isso foi uma prova de que Jesus era realmente o Messias. E isso está relatado em João 8, 58. Quando você pega o Evangelho de João 8, 58,
Vamos ler do 51 para frente, para vocês poderem entender o contexto, tá? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Não verá a morte. Estará preparado para a ressurreição do último dia, com o Senhor da glória. E eles suavam a camisa para entender. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Vai vendo. Os absurdos que eles falam. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Sim, não provará a morte eternamente. Vai morrer, mas vai voltar à vida. Não vai ficar eternamente ali morto. Isso que Jesus estava explicando para eles, não entendem. Coisa básica, não se conseguia entender. Verso 53. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Quando que ele viu o dia de Jesus? Ora, quando ele foi sacrificar Isaac. Quando ele desceu a mão no cutelo, o anjo ali interviu. Abraão, Abraão, deixa o menino. E daí o que tinha? O animal estava enroscado com os chifres ali para ser sacrificado no lugar de Isaac. Aí ele entendeu o que Jesus é em nossas vidas e se regozijou. Verso 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos? Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Olha, agora Jesus confessa que ele é o eterno Deus. Olha só. Respondeu-lhe Jesus, verso 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O grande Deus, eu sou. E eles acreditaram? Eles deram voto de confiança em meio a todos os milagres que Jesus ali estava fazendo? Messias, o Deus vivo? Não. A grande maioria do povo acreditava no Senhor Jesus como um profeta, não como Messias. Foi raras as pessoas que creram nele como Messias. Ao verso 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Você acredita numa coisa dessa? Queriam apedrejar ele. Por uma conversa. E o mandamento é não matar. E uma pessoa, para fazer os milagres que ele fazia, o povo tinha certeza que ele era um enviado de Deus. E é o que queria ser feito. Impressionante, né? É um negócio de impressionar. É um negócio de impressionar. Vamos ler um pouquinho de João 6. João 6. Olha o que diz João 6. João 6, do 60 ao 65. Olha só. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, depois você lê esse capítulo 6 inteiro, que ele é tremendo, tá? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Que Jesus estava falando que ele é carne, que eles deviam comer a carne do Senhor Jesus e beber do seu sangue. Ou seja, o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue. E eles estavam se escandalizando de ouvir essas coisas. Tá? Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar
onde primeiro estava, ou seja, ver o Filho do Homem subir para o céu, que é onde ele passou a eternidade passada, antes de vir como Messias. 63. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Todos aqueles que iam até Jesus e acreditavam nele, era porque o Pai havia prometido que eles, por meio do Espírito Santo, discernissem que Jesus realmente era o Messias, conforme diz as Escrituras. Crer em Jesus conforme diz as Escrituras. E não conforme aquilo que eu acho que é, na época. Tá? Tremendo, né? Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, o 20 e o 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência. Olha só. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Entendeu como é que é? Você tem que viver o reino de Deus hoje. Ué, mas como você vai viver o reino de Deus hoje? O reino de Deus está dentro de vós. Apocalipse 3:20, Jesus está falando dele aqui. Eis que estou à porta e bato. A porta é o seu coração, o meu coração. Se abrir, entrarei em sua casa. O corpo por completo, o templo do Espírito Santo, o nosso corpo por completo, o templo do Espírito Santo, entrará em nossa casa. Ou seja, Deus quer habitar em nós em porção grande, não pequenina, mas para isso precisa viver a palavra de Deus. Não só conhecer, ter a palavra na mente e ponto final e acabou. Não. Você tem que se doar cada vez mais a Deus, procurar vigiar e orar, procurar passar o dia inteiro com Deus e se doando a Deus. Fazer o que Jesus ensinou, oração, jejum, comunhão com a palavra, crescer em espírito e em verdade. Esse é o caminho da fé, da esperança e do amor. Esse é o caminho do discipulado. O reino está dentro de vós. Ou seja, você vive mais para os céus, para as coisas que estão acima da perfeição? Ou você vive mais para essa terrinha aqui, enferrujada, onde o mundo jaz o maligno? É para nós refletirmos. Estamos vivendo então de forma completamente errada, com ilusão em coisas passageiras. Por isso que uns se desenvolvem de forma gigantesca na fé, na esperança e no amor, e outros ficam ali, parece que atrofiados. Peça para o Espírito Santo ensinar como se doar intensamente a Deus sem reservas. O Espírito Santo vai ensinando. Lembra lá? 1 João, capítulo 2, do 27 ao 29? Ele ensina a ponto de você não precisar mais de homem nenhum para te ensinar absolutamente nada. Ele te ensina as profundezas da sabedoria de Deus, onde o homem não tem condições de te ensinar. Você vai cavar junto com o Espírito Santo, porque você tem intimidade com Deus. Entende?
E é isso que precisa para entender o estudo 33. Por isso que eu estou pedindo para você, pule. Não é momento ainda. Deixe o Espírito Santo falar em você. Olha, agora é hora do estudo 33. Ou vai para o estudo 33. Você ouve a voz do Espírito Santo? Que é a voz mais branda do consciente humano? A voz mais branda do consciente humano é a voz do Espírito Santo. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Ou você ainda se confunde? Entendeu? O estudo 33 é para quem está com maior familiaridade com Deus. Se você quiser ver, sem estar preparado, não tem problema nenhum. Desde que você esteja sobre oração e não desanime. Bom, eu vou para o 34, eu vou para o 35, aquele que perseverar até o fim será salvo. E dou sequência nos estudos. Quando você tiver com uma bagagem mais sólida em espírito e em verdade, aí você volta lá para o 33 para tentar entender ele. Anota as passagens de todos os estudos, o tema, né? Anota tudo certinho, organiza a sua vida com Deus. Tá? Tudo que nós estamos fazendo aqui no YouTube, você tem que ter um caderno, ó. Um caderno, você entendeu? Anotar as passagens, a explicação, ler de novo o estudo, se familiarizar para que você possa passar o Evangelho Eterno adiante. Lembra? É o primeiro estudo, a carta de Deus ao homem, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado e instruído para toda boa obra. Está lá nas cartas de Timóteo, né? É isso aí. Tá? O reino está dentro de vós. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45 diz o quê? 10, 45 está aqui, ó. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus precisava morrer por nós para aniquilar a segunda morte, que é a morte da condenação eterna. Para que eu e você não precisasse passar pela segunda morte, devido aos nossos pecados. Mais para frente nós vamos explicar isso aí. O que é perdão, purificação, expiação e justificação. Em uma pregação só. Tá? E qual a diferença entre eles? Tá? Mais para frente. Tudo bem? Jesus veio então resgatar o universo caído, libertar das garras do pecado, do cativeiro do pecado e salvar o universo caído em pecado, em trevas, sob ali, não é? Vulnerável ao império da morte. Tá bom? Lucas 4. Vamos lá. Lucas 4. Lucas 4. Os versos 16 ao 30. 16 ao 30 diz assim, ó. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume. Ou seja, segundo Jesus estava no templo, na sinagoga, ensinando o povo. Era costume dele. Ou seja, Jesus era sabatista, guardava o sábado. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, ou seja, os prisioneiros do pecado, né? As pessoas possessas, etc. E restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? Vinda do Messias. Tá certo? Tá lá em Gálatas também, 4:4, Isaías capítulo 61, versos 2 e 1. Tá? Anota essas passagens aí, depois você lê. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes:
Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Era uma profecia messiânica. Se hoje se cumpriu, é por quê? Porque aquele que leu e está falando que está cumprido é o Messias, o Senhor Jesus. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o aqui também na tua terra. E prosseguiu. Eles queriam que os milagres que Jesus fez em Cafarnaum, o Jesus fizesse ali em Belém, não onde ele nasceu. Agora olha o que Jesus vai falar para eles. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ou seja, então Jesus não seria bem recebido onde ele nasceu, que era Belém, onde era essa sinagoga. Verso 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, ou seja, 3 anos e meio, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom, ou seja, terra pagã. Tá? E a viúva tinha fé e cuidou deles. Fez tudo o que Elias pediu. Mas não foi enviada nenhuma viúva da terra de Israel. Eles ficaram enfurecidos com essa história. Olha só. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro, outro reino pagão. E Naamã foi purificado da lepra. Certo? Que era um dos chefes do exército também desse reino pagão. Olha só que coisa. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Mas era verdade. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Ou seja, como é que era essa sinagoga? Essa sinagoga, a saída dela dava em uma rua em T. A sinagoga formava uma letra T. Você saía da sinagoga e tinha uma única rua aqui em T. E para baixo dessa rua era um desfiladeiro. Eles queriam atirar Jesus lá de cima, no desfiladeiro, para ele rolar em meio às pedras e morrer ali naquele desfiladeiro. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Mais lá para frente, nós vamos voltar nesse assunto e falar como ele se retirou-se daí. Tá bom? Impressionante, né? Impressionante. Versos 18 e o 19, né? O que você concluiu nos versos 18 e 19? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o Evangelho, o ano da vinda do Messias que encheu os corações dessa terra. Lembra que ele falou? Eu, quando suspenso no madeiro, a todos atrairei a mim. Como de fato. Ou seja, o Senhor Jesus é a minha e a sua cura. Agora precisa ver se existe humildade em nós para admitirmos que nós somos doentes e pecadores, né? E precisamos do socorro do Senhor Jesus.
o nosso Rei eterno. O nosso Rei eterno. Lucas 24. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho da Bíblia hoje. Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Do 19 ao 24 diz assim, ó. Ele lhes perguntou, quais? Na estrada de Emaús, né? Quando Jesus aparece ali às duas pessoas que estavam andando a pé com ele. E Jesus faz um resumo de Gênesis a Malaquias, explicando tudo as profecias sobre o Messias. Constatando a veracidade daquele que fora morto na cruz do Calvário, era o Senhor Jesus, o Messias, o Deus vivo. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta. Olha o que eu falei para você. A maioria acreditava nele como profeta. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ou seja, eles estavam querendo um libertador político. Viu o que eles falaram? E nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel do jugo romano. Mas não. A primeira vinda de Jesus, conforme o profeta Isaías diz, nos libertaria do cativeiro do pecado, nos preparando para o reino prometido, para o reino vindouro. Verso 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Ou seja, que ele havia ressuscitado, né? Que ele havia ressuscitado. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Tá certo? E por quê? Não o viram. Porque a Bíblia fala que Jesus só apareceria àqueles que creram nele conforme as Escrituras, ou seja, que creram nele como o Messias, o Deus vivo. Quando Jesus ressuscita, logo depois da ressurreição de Jesus, ressuscita as primícias, que eu já mostrei no Evangelho de Marcos lá para vocês, de Mateus, né, a partir do verso 51. Logo depois da ressurreição de Jesus, ressuscita as primícias, que era para invadir toda Jerusalém e preparar eles para Pentecostes, dizendo que a liderança religiosa e a liderança política inventaram uma mentira que o corpo foi roubado. Não é verdade. Este que foi morto na cruz é o Messias, é o Deus vivo, e já ressuscitou no terceiro dia. Está vivo entre nós, mas só vai aparecer para aqueles que creram nele como o Messias, conforme diz as Escrituras. Por isso nós estamos aqui com vocês. Vocês creram nele como um profeta. Ele, além de ser o maior profeta da história da humanidade, é também o Messias, o Deus vivo, que veio para nos salvar, preparando para os Pentecostes. Por isso que no Pentecostes, aquelas primeiras conversões em massa, 3.000, 5.000 e assim por diante, é tudo de judeu, maciçamente. Mas quando morre ali Estevão, o primeiro mártir a morrer em nome do Senhor Jesus, encerra 70 semanas. Olha aqui, a última semana está aqui. Aqui, Jesus é batizado no Jordão por João Batista. Na metade da última semana, Jesus morre,
faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E mais, então, o que se passou aqui? Jesus é batizado, passa-se 3 anos e meio do seu ministério intenso, com mais intensidade, e ele morre. Faz cessar a oferta de manjares e tal. Não existe mais sacrifício pelos pecados. O Senhor foi sacrifício pelos nossos pecados. Daí está faltando mais 3 anos e meio. Passa-se mais 3 anos e meio e daí Estevão morre. Em nome do Senhor Jesus. E aí as suas vestes são colocadas ali aos pés de Saulo. Que logo em seguida, já lá um pouquinho mais à frente do livro de Atos, por volta ali, se não me engano, capítulo 8, né? Fala dele em Damasco e a sua conversão. Então, na morte de Estevão, se encerra 70 semanas. E o evangelho começa ali, então, a atingir fortemente os gentios. Tá certo? Tudo bem? João 7,38. Esse aqui é terrível, hein? João 7,38. João 7,38. Vamos lá. Olha o que diz lá. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Como está lá em João 4, verso 14. Serás uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade, que Jesus falou para a mulher samaritana. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, ou seja, no Pentecostes, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Foi dado desde Adão e Eva, mas não foi dado em uma maior porção, como no Pentecostes, a chuva temporã. Não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, olha só, Jesus, presta atenção, Jesus morre e ressuscita. Aí, lá em Atos capítulo 1, do verso 8 ao 11, tem a sua ascensão, ele sobe aos céus. Uma nuvem vem e encobre a visão dos discípulos. Por quê? Porque nesse momento ele começa a receber a sua glória como sendo Deus. E é todo aquele que ver a glória de Deus, esse morrerá. Durante 40 dias percorre ali a glorificação de Jesus, que também é uma preparação. Jesus ali à destra da majestade, é entronizado como Rei eterno de toda a criação. E os céus nunca colocou em dúvida o seu reinado. Ele é glorificado como sendo Deus durante 40 dias. E também Jesus ali se prepara nessa cerimônia para exercer o seu sacerdócio como sumo sacerdote do santuário celestial, que está lá no livro de Hebreus. Passados 40 dias, acaba a cerimônia de glorificação. Desce o Espírito Santo no Pentecostes. Entendeu? 40 é um número de preparação. Ó, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias entre os discípulos, os apóstolos. Ficou 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai para receber as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, que são os 10 mandamentos, os mandamentos eternos. 40 anos Israel passou no deserto, se preparando para entrar na terra prometida em Canaã, a terra que manava leite e mel. 40 é um número de preparação, tá ok? 1 Coríntios 15, 58, vamos lá ver? 1 Coríntios 15, 58, muito lindo esse verso. Faz a gente meditar uns 3 dias nessa maravilha. 1 Coríntios 15, verso 58, diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E depois leia aqui dos 50 até os 58. Você vai ver como vai ser a ressurreição.
E como aqueles que estão vivos, vendo a vinda do Senhor, como eles serão transformados num abrir e fechar de olhos. Que coisa tremenda, rapaz do céu. E o meu desejo, a minha oração para você, meu irmão, é que você viva tudo isso que está sendo mostrado aqui, com intensidade, com ardor no coração. Pregue, leve a mensagem adiante. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Eu já contei para vocês, né? Resumidamente, e vou dar um testemunho aqui de novo. Apocalipse 22. Olha só. A graça do Senhor Jesus, Apocalipse 22, o verso 21 e o 20. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A pessoa do Senhor Jesus é a graça, é a nossa salvação. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem. E ele já veio, ele está presente em nossas vidas. Mas nós desejamos a volta dele. Então vamos pregar o evangelho. Primeira vez que eu fui pregar aqui para o meu vizinho, mora colado aqui comigo. É uma casa abaixo aqui. É o Joaquim, trabalha no Correio, chefe do Correio. Aí eu fiz um trato com Deus. Ó, não me deixa perguntar nada de Apocalipse, que eu não sei nada disso, hein? Aí eu vou continuar. Agora, se perguntar alguma coisa de Apocalipse, eu não mexo mais com esse negócio de estudo bíblico. Certo? Aí eu vou ver uma pessoa que sabe para responder e tirar a dúvida deles. Ou seja, fiz uma oração sem Espírito Santo nenhum. Negociando com Deus. Vê se pode. Agora, quem sou eu, um mero pecador, para negociar com Deus? Não tem Espírito Santo nenhum na oração. Aí fui lá. 8 horas da noite começaria o estudo. Cheguei uns 40 minutos antes, tal, para fazer aquela salinha, aquele evangelismo da amizade e tal. 8 horas em ponto começando. Cheguei lá às 7h40, ficamos 20 minutos conversando, 8 horas começou. Começou 8 horas e 40 minutos da noite, acabou o estudo bíblico. 20 horas e 40 minutos da noite, acabou o estudo bíblico. Aí eu já levantei da cadeira, já, né, fui me despedir dele. Não, senta aí, continua sentado aí. Agora vamos tirar nossas dúvidas. Ah, rapaz do céu. Eu só tinha dúvidas de Apocalipse. Aí meu olho queria ir para cima e ia para baixo. Eu queria virar uma página para cá, virava a página ao contrário. Resultado. Eu não precisei buscar pessoa nenhuma para resolver as dúvidas deles. Sem eu saber nada de Apocalipse, eu respondi tudo. Não me pergunta como também, que até hoje eu não sei como se deu esse negócio. Você sabe até que hora foi o estudo? Começou as dúvidas 8h40. Aquele primeiro estudo que você fez aí, a carta de Deus ao homem. 8h40 começaram as dúvidas de Apocalipse. Foi até 3 horas da madrugada em ponto. Eu nunca mais vou pregar daquele jeito na minha vida. E depois eu vim aqui em casa, orei a Deus, enxerguei o meu pecado dado pelo Espírito Santo, que eu tinha negociado com Deus, feito uma oração sem Espírito Santo nenhum, chorei muito com Deus, pedi perdão de ter negociado com Deus, eu não sei ninguém para negociar com ninguém, muito menos ainda a Deus, um ser supremo. Chorei e o Espírito Santo falou em minha mente: você dá o primeiro passo somente. O resto tudo eu faço por ti. Rapaz, miserável pecador, um trapo de imundícia que nem eu, recebeu uma promessa dessa, dada por Deus. Que maravilha! E Deus faz mesmo, a gente só dá o primeiro passo, tudo Deus se incumbe na nossa vida. Estava falando uma realidade que Ele faz na minha vida e na vida de todos. Então, um forte abraço, uma boa noite, um bom descanso. E se o Senhor assim permitir, até o nosso próximo encontro. Ore a Deus. Ore a Deus. Se for o caso, pule. Não faça esse 33. Tá? Vai para 34 e assim por diante. Quando você tiver mais sólido e tal, daí você vem e faz o bendito estudo 33. Tá bom?
Um beijão no coração de vocês e um bom descanso. E, se o Senhor permitir, até o nosso próximo encontro. Tchauzão. Forte abraço. Amém.